Empreende Brasil Cast, episódio... Diretor, que episódio é esse? 4.357. Exatamente. Hoje foi o dia inteiro aqui gravando esse conteúdo para você que ou esteve aqui, porque já que tá gravado, ou esteve aqui no Empreende Brasil, ou está assistindo no YouTube do canal aí, Empreende Brasil. Só mentes brilhantes, afinal de contas, essa é a frase do Empreende Brasil. Mentes brilhantes se encontram aqui. O que acontece? Na abertura, a gente traz aqui os nossos convidados, e aí tem aquele currículo e tal, mas só que a gente permite, a gente, na verdade, convida o convidado para ele se apresentar do jeito que ele quer se apresentar. Quem é, o que é que eu quero destacar na minha apresentação. Então, Arthur, como é que você se apresenta? Complicado, hein? Já começa com essa responsa? É assim, é difícil cara. A gente falar sobre a gente, né? Mas... Olha só, posso interromper? Vou interromper pode. Aqui, porque tem isso também do Empreende, viu? É o seguinte... Não deveria ser difícil falar da gente. Quem conhece a gente melhor do que a gente? Não, com certeza, mas é que quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente fala muito mais sobre o que a gente faz do que sobre quem a gente é. Real. Esse é o ponto. E aí as pessoas, elas se interessam muito mais, infelizmente, pelo que a gente faz e pelo que a gente tem, do que, de fato, pelo que a gente é. Perfeito. Então, por isso que é difícil você falar, porque você vai falar, pô, tenho 15 anos de carreira, sou isso, sou aquilo. É difícil você se apresentar nesse lugar. Sim, sim. Mas o que eu posso dizer é que meu nome é Arthur Aguiar, tenho 34 anos, um cara que não para de sonhar nunca, ama desafios, gosta de se jogar de cabeça em tudo que faz e que acredita muito em Deus. E é um cara que nunca nunca tá satisfeito, não no sentido de tipo, o cara nunca tá satisfeito com nada, não. Eu agradeço tudo que eu tenho, me considero um cara muito abençoado, mas tô sempre querendo aprender mais, tô sempre querendo me conectar mais com mais pessoas e sempre querendo impactar e ajudar mais pessoas. Sensacional. Esse sou eu. Olha que bacana. Se a apresentação partisse de mim, a gente ia falar Arthur Aguiar, campeão do Big Brother, cantor. Tá vendo como essa ideia de deixar o cara, para deixar o cara realmente botar para fora o que é que ele sente, como é que ele gosta de ser apresentado e como ele quer, principalmente que as pessoas passem a enxergar também. Você trouxe uma frase bacana, um cara que não para nunca, a questão de eu sou abençoado, mas eu tô buscando mais, eu quero mais, nunca para de sonhar. Isso é interessante pra caramba. Parabéns, meu irmão. Parabéns. É que quando a gente para, né, geralmente quando a gente cai, ou acontece alguma coisa que a gente não gostaria na nossa vida, eu sempre penso o seguinte, quando a gente cai, quanto mais tempo a gente demorar pra levantar, mais tempo a gente vai perder. Perfeito. Porque uma hora você vai levantar, você não vai ficar lá deitado pra sempre no chão, né? Tomou uma porrada, caiu, sei lá, aconteceu uma coisa na sua vida que você não queria, você ficou lá. Você que vai decidir quanto tempo você vai viver aquele luto. Não é outra pessoa. Só que geralmente a gente coloca esse poder na mão da outra pessoa. E a gente tem que se apropriar disso. Não, peraí, beleza, doeu, mas e aí, vamos levantar, velho. A vida não acabou, tô vivo, tenho saúde, vamos pra cima. Perfeito. Vamos fazer o negócio acontecer. Então eu sempre penso muito nisso. Tipo, cara, beleza, aconteceu um negócio na minha vida que não era o que eu gostaria, não era o que eu esperava, aconteceu. Quanto tempo eu vou viver isso? O que eu vejo que as pessoas também fazem é assim, vou dar um exemplo muito, assim, radical. Você foi lá na tua casa, sofreu um assalto na tua casa, você ficou de refém lá, horrível, situação horrível. Você vai escolher quanto tempo você vai viver essa situação. Por quê? Acabou a situação? Tá vivo? Todo mundo tá bem? Acabou. Quanto mais você falar e contar essa situação para outras pessoas, mais você vai reviver essa história. Porque cada vez que você conta essa história para alguém, você revive todos os sentimentos e sensações. Então não é que você perdeu a memória e você esqueceu o que aconteceu. Não, você já sabe o que aconteceu, foi doído, foi sofrido, ficou um trauma. Agora, quanto tempo você vai viver essa história? Vai viver aquela 1 hora, 2 horas, 3 horas que rolou aquele assalto? Ou você vai viver 10 anos? Tem gente que tá 10 anos vivendo a mesma coisa. Perfeito. Então, essa é uma coisa que eu levo muito pra minha vida. Você tem aquele amigo... Só para deixar aqui todo mundo na mesma página, o Empreende Brasil Cast tem umas loucuras aqui, umas perguntas nada a ver, fica tá? à vontade, vamos nessa. Só para não ficar naquele mesmo lugar de como você fez, como você... Vamos, aí estoura umas coisas aqui, e aí me veio a ideia de, você tem aquele amigo que quando te manda mensagem, você fala assim, putz, velho, você já sabe que é alguém que vai lamentar alguma coisa, que é sempre aquele cara que tá sempre lamentando, aquele cara que... E aí meu parceiro comentar, então, irmão, daquele jeito, né, que você sabe. Existe esse cara na sua vida, velho? Existe, cara, e eu vou te falar, eu tô escrevendo um livro que fala muito sobre comunicação, planejamento e estratégia. É sobre Perfeito. Isso o livro, tá? Eu uso algumas histórias da minha vida para costurar tudo isso, para ficar mais leve, que é um tema meio complexo, né? Sim. Mas eu falo muito sobre a questão da comunicação, que é o seguinte, a nossa comunicação, né?
a nossa fala ela tem que estar 100% aliada com o nosso objetivo e com as nossas atitudes e ações, o que geralmente não acontece. Então, por exemplo, eu quero te mandar mensagem porque eu tô com saudade de você. Em vez de eu chegar pra você e falar assim, seguinte, tô com saudade de você, como é que a gente faz pra se encontrar, como é que tá a sua agenda, pô, mal tempão que a gente não se vê. Em vez de eu ir nesse lugar, o que eu faço? Sumiu, hein? Me abandonou. Nunca mais lembrou de mim. Cara, a sua fala não tá alinhada com o seu objetivo principal, que é encontrar essa pessoa porque você tá com saudade. Perfeito. Quando a pessoa ali, ela fala assim, mano, tá me cobrando, velho. Tô 2 meses sem ver essa pessoa, ela tá me cobrando um negócio aqui. Não quero essa pessoa, por causa um ranço. Mas qual é o objetivo principal dela? Encontrar. Então, eu sempre falo muito isso, cara. Quando você for comunicar alguma coisa, antes de comunicar, pensa qual é o seu objetivo. Se você não souber qual é o seu objetivo, nem comunica. Primeiro descobre, o que você quer comunicar com aquilo? Eu quero comunicar que eu tô com saudade. Beleza, como eu faço isso? Tô com saudade. Tô com saudade. É isso aí. Como tá a sua agenda? Quando você puder, vê sua agenda. Quando você puder, vamos encontrar? Eu tô com a minha agenda mais tranquila, quero te ver. Pronto, você demonstrou que você se importa com essa pessoa, você se importou que você mostrou que você tá com saudade, mas em nenhum momento da sua mensagem você cobrou ela de nada. E isso faz com que ela queira te ver. Ela mesma vai falar, pô, cara, que legal, quanto tempo eu não vejo essa pessoa, vou arrumar um espaço na minha agenda pra encontrar. Agora, quando você cobra, pô, já é chato, já começa chato a comunicação. E essa questão que você levantou da lamentação é justamente isso, tipo, pô, pra que você me mandou uma mensagem pra jogar o teu problema pra mim? É diferente de você falar assim, cara, tô precisando conversar. Queria sua ajuda em tal coisa. Como você tá? Primeiro perguntar assim, como você tá? Porque pode ser que eu esteja passando por um grande problema. Você nem perguntou como tá a minha vida. Pode ser que eu esteja, tipo, passando no pior caos do momento e você tá me jogando problema. Então, tipo assim, e aí, mano, como é que você tá? Você tá bem? Pô, tô bem, tô ótimo, tá tudo certo. Seguinte, desculpa tá te mandando essa mensagem, mas eu tô com um problema aqui que eu queria sua ajuda. Você já vai olhar aquela situação de uma outra forma. Perfeito. Então, tudo é a comunicação. Eu uso, inclusive, um exemplo no livro, que é o lance da toalha. Toalha molhada na cama. Isso é tradicional, né? Conheço essa história também. Tradicional. É muito boa. Você bota a toalha na cama. Você é casado, beleza, sua mulher vai lá e deixa a toalha na cama, ou teu marido vai lá e deixa a toalha na cama. Você não gosta, aquilo ali te incomoda. Primeira pergunta que você tem que fazer. Esse problema é teu ou dela? O problema é teu, não é dela. É você. Ela tá ótima. A pessoa que deixa a toalha na cama, pra ela é indiferente. Mas a toalha vai ficar fedendo. Mas a cama vai ficar molhada. Ela dorme na cama molhada e se enxuga com a toalha fedendo. Ela não tá nem aí. O problema é teu. Aí o que acontece? Teu objetivo é que ela não deixe mais a toalha na cama, porque te incomoda. O que você faz? Você chega pra ela e fala assim, pô, toda hora a toalha na cama. Pô, que saco, você não consegue botar em outro lugar. Tem que botar a toalha na cama? Pronto. Virou uma briga, porque ela fala, e você também que deixa tal coisa, que faz não sei o quê. Ou seja, o seu objetivo era que ela parasse de deixar a toalha na cama. O que você conseguiu? Uma briga. Não teve nada a ver com o seu objetivo. Agora, quando você chega pra ela e fala, amor, posso falar um negócio? Essa toalha na cama me incomoda, velho. Eu tenho dificuldade com isso. Desde pequeno, é um negócio que eu sou um cara muito organizado. Me incomoda. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Você consegue me ajudar de alguma forma? Por que você deixa a toalha em cima da cama? Aí você tá tentando entender o que passa na cabeça dela pra ela deixar a toalha. Aí ela vai te responder, sei lá, mano, na hora que eu saio do banho, eu me enxugo, boto lá porque eu vou no closet, eu vou no meu armário pegar minha roupa e acabo esquecendo. Aí você traz uma solução pra ela. Amor, e se antes de você tomar banho, você escolhesse a sua roupa e se arrumasse no banheiro? Será que daria certo? Pode ser que ela fale, eu não quero, mas pelo menos, dificilmente ela vai falar que não quer, porque como você tá dizendo que o problema é você, e você tá pedindo uma ajuda pra ela, ela tá mais aberta, ela tá mais receptiva pra trocar essa ideia com você. Agora, quando você já chega apontando, ela não quer nem conversar com você, ela vai jogar um outro defeito teu na tua cara e acabou, virou briga. Então, a comunicação é uma coisa que é muito importante e que as pessoas dão pouquíssima atenção pra isso. Isso deveria ser uma coisa que deveria estar nas escolas, porque existe uma diferença entre você aprender a falar e você aprender a se comunicar. Falar, até o papagaio fala. Tu ensina um negócio pra ele, ele fala. A Siri fala. A Siri fala. Agora, Alexia. se comunicar, velho, é outro nível.
É outro nível, é outro game. Eu falo muito isso. Eu sou treinador de palestrantes na parte de comunicação. E eu trabalho com a comunicação show ainda, que não é só se comunicar bem, é dar um show de comunicação para que sua mensagem fique. E eu falo muito sobre esses 3 pilares: clareza, intenção e performance. Você trouxe aqui a questão do objetivo. E sim, cara, é muito importante. As pessoas não dão atenção ao poder que a comunicação tem. E você trouxe, eu falo muito isso também, que é a questão da escola. Imagine, se tem uma coisa que a gente vai fazer o resto da nossa vida é a apresentação. Na escola a gente faz apresentação, na faculdade faz apresentação, quando vai falar com o chefe ali para ser contratado, é uma apresentação, vai fazer reunião de apresentação, é o tempo todo. Quando a gente vai conhecer alguém, pô. Caraca, e não tem esse treinamento. A galera não treina isso, não treina isso. A gente conversou lá na festa ontem, lá no evento, exatamente isso. As pessoas vão para os lugares, se preocupam com a roupa que vão vestir, a roupa que ela vai vestir, o shape, o que quer que seja, mas na hora que abre a boca, todo mundo que tá aqui, inclusive, porque tem plateia. Tá ligado que tem plateia, né? A plateia que tá aqui, com certeza já viu isso acontecer. Olha que menina linda, maravilhosa. Vai conversar? Não sai nada. Assim como o homem também. Vai conversar com o cara. Pô, que cara bonitão. Quando chega lá, não sai nada. Então, a comunicação é uma habilidade realmente muito desprezada, mas que se a pessoa der atenção, aquilo ali vai mudar o game dela totalmente. Como mudou o seu game no jogo lá, né? Você tem essa consciência. Eu tinha essa consciência lá dentro de que o jogo da discórdia era um jogo que, como ser humano, me maltratava muito. E as pessoas, é vitimismo porque você não estava lá. Toda semana, as pessoas apontando um monte de coisa que você sabia que você não tinha feito. E se eu não tivesse uma memória boa e uma comunicação boa, eu não ia conseguir desmontar, apesar de que o público estava vendo, mas alguém precisava fazer alguma coisa para poder, né, criar aquele storytelling ali, organizar as ideias e mostrar para o público. Porque no jogo da discórdia, o entendimento que eu tinha era, eu não estava tentando provar para outra pessoa que estava me acusando ou me mostrando tal coisa que era diferente. O meu negócio era com o público. Para mim, era indiferente se você ia mudar de opinião ou não. O que me importava era o público, porque é ele que vota. Perfeito. E o que eu pensava, quando eu tava lá no jogo da discórdia, esse é o momento mais importante de fala do programa. Por quê? É onde eu tenho mais tempo. Porque na hora que me indicam pro paredão, eu tenho 30 segundos. Na hora que eu vou fazer uma indicação, eu tenho, no máximo, 1 minuto. Quando eu vou falar pra quem eu vou votar e por quê. E eu tenho 1 minuto todo dia no meu raio-x pra falar alguma coisa que eu queira falar. Era 1 minuto? O raio-x é 1 minuto? 1 minuto. Porque ele era liberado. Na edição anterior, ele era liberado. Mas como aconteceu alguma coisa lá que eles limitaram em 1 minuto. Tá. Eu acho que... não lembro o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa que limitaram. E aí tinha 1 minuto e 60 segundos pra você falar alguma coisa. E eu via que as pessoas não aproveitavam. Porque eu perguntava, o que você falou no seu raio-x? Mandei beijo pra não sei quem, não sei quem. Não falava nada com nada. E eu pensava, cara, todos os segundos que eu tiver de fala, eu preciso aproveitar. Então, o raio-x eu aproveitava, a indicação eu aproveitava, tudo eu aproveitava. E eu sabia que a segunda-feira é quando eu teria mais tempo de fala, naturalmente. E pelo fato das pessoas me chamarem mais vezes, sim, eu tinha mais tempo ainda do que todo mundo. Então, eu vou aproveitar para que eu consiga organizar, montar um storytelling de início, meio e fim, de uma forma clara, para que o público que estivesse em casa conseguisse entender o que está passando na minha cabeça e que ele decida se o que eu tô falando faz sentido ou o que você tá falando faz sentido. O que acontece muito no jogo da Discord é que um fica tentando convencer o outro. É isso aí. E aí no convencimento você se exalta, você fica nervoso, você perde a razão, só que eu não quero te convencer. Eu só vou trazer pra mesa os fatos e quem vai decidir é quem vota. Você não vota, você vota pra me botar no paredão, mas quem tira é o público. Então esse entendimento eu já tinha. E aí era um jogo que me maltratava um pouco, mas eu sabia que como jogador ele me posicionava bem. Tanto que o que passava na minha cabeça quando eu ia pro paredão e voltava eu não sei se eu sou o favorito. Acho que não, porque em nenhum momento eu achei que eu pudesse ganhar. Mas alguma coisa de certo eu tô fazendo. Deve ser segunda-feira, eu pensava. Deve ser, as pessoas gostam dessa argumentação. E tanto que eu falei isso, a gente falou sobre isso, né? Eu falei pro DG e pro PA, num determinado momento, que o DG também recebia muita placa, e ele falava, eu não quero falar disso, eu não quero ficar discutindo. Eu falava, cara, não é questão de discutir. Se você tem certeza, se você tem convicção de que o que aquela pessoa tá falando não é real, cara, você precisa expor os fatos. Pelo menos os seus fatos. Não que seja a verdade absoluta, mas qual é a sua verdade? Expõe. As pessoas vão decidir o que é real, o que não é. Então eu tentava fazer isso com as pessoas que estavam mais próximas a mim para que elas também pudessem ir longe no jogo.
Porque eu acreditava muito que ali era um jogo que no final só ganha uma pessoa, mas que precisava ter um mínimo de coletivo para que você pudesse avançar, uma vez que você precisa de votos, número de votos. Senão toda hora você vai indo no paredão. Uhum. E uma coisa que as pessoas não pensam lá dentro, e eu falei lá dentro, que é você colocar uma pessoa no paredão sem pensar mesmo se é aquela pessoa e você ficar repetindo essa pessoa, você só faz essa pessoa ficar mais forte. Porque ela vai criando fanbase. Não é nem das pessoas, do público em geral, querer te abraçar por você estar sendo injustiçado. Não tem só a ver com isso. Não tem só a ver. Tem a ver com o fato de que, quando você vai pro paredão, a torcida se organiza. Quanto mais você vai, mais pessoas se organizam e mais aquele teu fã-clube vai ficando profissional em se organizar para cada mutirão. Quando você fica 10 semanas sem paredão e você vai, todas as torcidas já estão organizadas. A tua não tá. Que foi o que eu falei pra Slo, quando ela foi, acho que no 10º paredão que ela saiu. Que eu falei assim, ó, eu não sei como você tá lá fora, porque eu não tinha noção do que ela tava fazendo por trás. Mas uma coisa eu posso te garantir, você tá em desvantagem com as outras 2 pessoas que estão indo com você. Por quê? Porque as outras já foram. Os fã-clubes delas já sabem como agir no mutirão, o que tem que fazer. O teu não sabe ainda. Ele tá vendo de fora. Caramba, essa visão aí é louca, hein? Eu falei isso pra ela dentro da casa. Eu falei, você sai em desvantagem. O teu fã-clube vai ter que se virar nos 30 e aprender de domingo a terça-feira como que joga esse game. Porque eles não sabem. Eles só gostam de você. E aí ela foi lá e saiu. Isso é louco, cara. Realmente eu não tinha pensado nesse ponto de vista que a pessoa que vai chegando mais longe no game sem ter ido no paredão ela acaba é ficando em fraca. desvantagem, né? Porque não tem exatamente essa movimentação. Sensacional. Mano, eu sei que você foi atleta. Fui. Por muito tempo, aí você depois entrou, eu me lembro, já vi você contando essa história, o cara te chamou, vem atuar, vamos fazer, mas essa parte da comunicação, que é uma parte que a gente tem muito em comum, lá atrás, velho, na escola, já era isso? Você era o cara que apresentava na escola, ia na frente lá pra apresentar os trabalhos, você já tinha essa pegada? Eu sempre fui um cara que gostei muito de falar, de me comunicar, tanto que com 10 anos, né, foi quando eu fui na Xuxa pedir meu patrocínio, né? Que era uma coisa muito doida, né? Como é que um menino de 10 anos vai no Projac sem conhecer ninguém, espera, né, faltar alguém na caravana pra poder entrar, entra, fala com uma Paquita, convence a Paquita que tem que falar com a Xuxa, ela leva você até a Xuxa, você fala com a Xuxa te chama na gravação ali, no ao vivo, vamos colocar assim, e você sai de lá com um contrato de 4 anos de patrocínio. Então, tipo, era uma coisa que as pessoas falavam, você fez um curso? Não. É uma coisa que acho que Deus me deu, assim, sabe? Desde pequeno Deus me deu essa capacidade de me comunicar com as pessoas, de conseguir colocar pra fora o que eu desejo, de saber o que eu quero. Muito bom. Eu acho que Deus sempre coloca dentro do meu coração o que eu quero. Tipo assim, o que ele deseja, sabe? Eu falo muito isso, tipo, as pessoas hoje em dia, elas querem ter o que as outras pessoas têm, mas elas não querem fazer o que aquela pessoa faz. Então não tem como dar certo. Então assim, você fala assim, eu quero fazer aquilo que aquela pessoa faz, porque aquilo ali vai me deixar bem sucedido, vai me deixar com dinheiro, com fama, com poder e tal. Só que na verdade você não quer fazer o que ela faz, você quer ter o que ela tem. Quer ter o resultado. É só isso. E aí você não para e gasta o seu tempo pra você entender dentro de você o que queima dentro do teu coração, que você gosta de fazer, que você ama fazer, que você fala, cara, isso aqui eu amo fazer. Sem isso aqui não dou conta de viver, não. Tipo, você ama se comunicar, velho. Você ama fazer o que você tá fazendo aqui. Imagina falar assim, agora você não vai fazer mais. Vai fazer qualquer outra coisa. Pô, fica um vazio. Você sabe, seu teu coração queima, pô. Você tá aqui sentado, você precisar fazer 48 horas disso aqui, você faz. Com certeza. Sem intervalo. Por quê? Porque é o que você ama. Você vai fazer isso pro resto da tua vida. Só que as pessoas pararam de querer buscar o que elas gostam de fazer. Elas querem, como o mundo é muito rápido hoje em dia, elas querem o que vai dar mais resultado. Só que nunca vai dar o resultado. Porque elas estão fora do propósito. Então, quando você não descobre o teu propósito, o que você veio fazer nessa terra, porque todo mundo veio fazer alguma coisa. Se você não descobre, não adianta, não vai acontecer. E se acontecer, vai ser por pouco tempo. Porque você tá fora do teu propósito. O tempo tá correndo aqui, porque a gente tá com vários... Mas aí, cadê o Will? Will, a gente vai ter que voltar nesse assunto aqui, Will. Que a gente trocou essa ideia no podcast do Will. O Boteco tá aqui montando essa estrutura pra gente. Que é o bendito do propósito. Você acabou de trazer isso. Você acredita realmente, verdadeiramente, que todo mundo, todos os 8 bilhões, são 8, passou pra 8 bilhões de ser humano até um negócio assim. Todo mundo. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem. Todo mundo. E a maioria tá fora dele.
Por isso que a maioria das pessoas estão infelizes com o que fazem. O que eu penso é o seguinte, se eu pudesse criar alguma coisa, falar assim, cara, o que você gostaria de criar? Alguma coisa, um aplicativo, alguma coisa que a gente puder, uma inteligência artificial onde a gente botasse todas as pessoas do mundo ali e a gente entregasse para elas, eu sei que isso é impossível, tá? O que elas vieram fazer. Porque o que eu sinto é que só tá bagunçado, as pessoas só estão no lugar errado. Isso acontece muito em empresa. Às vezes a pessoa que tá na empresa, ela tem muita capacidade, ela só tá no lugar errado. Se você mudar ela de função, ela vira melhor naquela função. Não é que ela não tem capacidade, ela não nasceu para fazer aquilo que você colocou lá para fazer ou aquilo que ela se colocou para fazer. Ela tem outra qualidade, ela tem outro dom. Eu acho que eu acredito muito nisso, cara. Eu não acredito que existe uma pessoa que veio sem propósito. Tipo, essa pessoa não sabe fazer nada. Ela veio aqui porque ela veio. Eu não acredito nisso. Veio cumprir aqui um objetivo que é fazer número. Veio fazer número. Você já ouviu falar no Ikigai? Não. O Ikigai é exatamente essa filosofia, o cara ele criou exatamente isso e o papel dele é fazer as pessoas que se conectam com ele, claro, descobrir qual o propósito. O que é que você faz de melhor? Se chama Ikigai, depois você pesquisa que você vai ver que existe já esse cara fazendo esse trabalho do Ikigai, que é o que é que você veio fazer, é o propósito dele despertar o propósito do outro. Acho isso muito interessante, muito bacana. Cara, pra gente ir fechando aqui, eu preciso fazer uma pergunta, eu podia fazer em off, uma pergunta de curiosidade, que é o seguinte, mano. Em momento nenhum, cara, dentro do jogo, você disse assim, essa porra tá na mão, viu, velho? Não. Como é que eu toda hora vou e volto? Tem uma porra, que essa porra eu vou ganhar essa... Hora nenhuma, irmão. Eu falo isso na minha palestra, inclusive, que eu acabei de dar. Não ter o único momento que eu acreditei que eu ganhei, ou que eu ia ganhar, é quando o Tadeu anuncia. Sério mesmo, velho? Na final... Eu já tava muito feliz de estar ali na final. Eu achava que o DG ia ganhar. Pela história de vida. Sim, sim. Entendeu? Eu achava que o DG ia ganhar. Você tinha chegado até o final, mas que num contexto extra, que a galera ia apontar o dedo ali e ia dar pro DG. É que eu acho que o que me fez ganhar, além do fato da segunda-feira, do jogo da discórdia, foi a narrativa que foi criada nem por mim, pela Jade. A Jade deu o tom da minha narrativa. Ela criou a narrativa. É o que eu falava, tipo, eu não criei os quebra-cabeças. O quebra-cabeça foi criado por ela e pelas pessoas do grupo dela, eu só montava o quebra-cabeça. Show. Era isso que acontecia. Então a narrativa foi criada. E ali, quando a Jade saiu, na verdade eu não queria que ela tivesse saído. Eu não queria ter enfrentado ela naquele momento. Não porque eu achava que eu ia sair, de fato, mas é que eu achava que talvez perdesse um pouco a narrativa. Perdesse a força. E eu queria levar essa narrativa até o máximo que pudesse. Por quê? Eu sabia que ela estava equivocada. O que ela falava, eu sabia que não tinha acontecido. Sabia que ela não tinha... Que ela falou que eu não dei os parabéns pra ela, que ela tinha sido líder. Eu sabia que aquilo era mentira, pô. Eu lembro, eu tenho a memória. Então eu queria arrastar aquela narrativa o máximo possível, que eu sabia que aquilo ali era importante. Então quando ela sai, eu falo, cara, agora talvez a narrativa... Deu uma enfraquecida na narrativa. E eu não sabia como estava a minha torcida aqui fora. Eu não sabia que as pessoas já estavam torcendo por mim, não fazia a menor ideia disso. Porque eu entrei no programa muito cancelado. É o que eu tava conversando no camarim. Quando eu entrei, eu lembro que a própria Tatá, ela publicou lá no Twitter ou no Instagram dela, não sei aonde. Tatá Werneck? Sim. Ela publicou lá, Arthur entra, Arthur sai. E isso era uma coisa que as pessoas falavam muito, a gente vai tirar ele na primeira semana. Bateu no paredão, é a maior rejeição, vai ser a dele. Aí eu pensava, cara, mas a maior foi 99, pô, até minha mãe vai votar em mim, então pra eu sair, né? Vai todo mundo votar, não vai sobrar ninguém, vai 100%. Então eu sabia que era um desafio muito grande conseguir ficar no programa. Por isso que toda vez que eu ia no paredão, eu falava, agora vamos bem. Vamos, Arthur, chegou a hora. E aí não chegava essa hora. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo uma pegadinha aqui, não é possível, cara. É paredão falso ao invertido. Pra você ver como eu realmente não acreditava que era possível ganhar, se você pegar o vídeo da final, na hora que o Tadeu fala, ele fala que eu fui campeão, tal, eu comemoro, aí eu paro, minha ficha cai, eu olho pra ele e falo assim, não é pegadinha não, né? Tá lá, eu falo isso. Ele fala, não é não, vai pro pódio. Aí que eu vou pro pódio pra poder, tipo, comemorar e tal. Mas até aquele momento eu fiquei, acho que eles estão brincando aqui, é zoeira isso aqui. Cara, olha, você, pra gente já encerrar, você é um cara que acredita muito em Deus. Muito. E aí eu preciso te dizer isso, que é o seguinte, você, a partir do que você tá me contando aqui agora, que você queria arrastar um pouco mais, não queria ter enfrentado ela,
Mas eu acredito que foi tudo no time. Tudo, com Tudo. certeza. Até porque, imagine, se você não queria enfrentar ela tal, e você pega um líder, e pra não colocar ela pra fora, pra manter a narrativa, não coloca ela, a galera aqui caía pra cima Com de certeza, você. não né, tinha como, eu tinha que botar É, ela. caía grande pra Sim, cima de sim, você sim. aqui. Sacou? Arregou, não botou, e aí sua narrativa podia ser quebrada. E foi muito perfeito, velho. Porque ela Foi tava tudo dando em você, perfeito. dando. Chegou o paredão, ou chegou o Big Fone, ela atendeu, botou você, e aí foi você e ela. Era tudo que as pessoas queriam ver, você e ela, aquela Sim, coisa sim. do brasileiro que quer dar aquela porrada. E foi tudo muito perfeito, né, cara? No final das contas, foi tudo muito perfeito, né? Foi tudo perfeito. E eu falo assim, na própria palestra eu falo, o meu primeiro dia na casa, Deus já foi muito perfeito comigo, porque eu entrei 3 dias depois, porque eu tinha pego Covid. No dia que eu entrei, na quinta-feira, a gente entrou sem imunidade, todos que entraram depois entraram sem imunidade. Teve uma prova de imunidade, o DG me escolheu, porque eu não conhecia ninguém ainda. O DG falou, irmão, vamos fazer junto? Eu falei, vamos. A gente ganha essa prova de imunidade, e esse é o momento mais importante do programa pra mim. As pessoas perguntam muito, mas não foi o paredão com a Jade? Não foi a final do programa? Não, foi esse. Porque se não tivesse acontecido esse, se eu não tivesse ganho a prova de imunidade, não tinha o resto. Porque quinta-feira, se eu não ganho, domingo eu ia ser votado, eu era o alvo da casa, pô, não tem discussão. E eu me botar no paredão, falava, vamos botar o Arthur, tu sai logo, todo mundo garante mais uma semana na casa. Eu ia bater no paredão e sair, pô. Era uma coisa óbvia, era a narrativa, tipo, óbvia. E aí, quando eu ganho essa imunidade, bagunçou a cabeça de todo mundo. Falei, e agora a gente vai botar quem? Que é a primeira semana, aquela loucura, todo mundo ainda gosta de todo mundo. Exatamente. Então, o momento mais importante do programa pra mim, sem sombra de dúvidas, foi a quinta-feira, no primeiro dia que eu entro na casa e eu ganho a prova de imunidade. Sensacional. E como somos dois apaixonados pela parte de comunicação, e aí você trazendo essa situação da primeira semana, o menino que saiu na primeira semana, infelizmente, desculpa, eu não lembro o nome dele. Luciano. O Luciano saiu na primeira semana e ele acaba saindo na primeira semana por conta da comunicação. Sim. Ele falhou em dizer qual era o sonho dele, a forma. É o sonho dele, ser mais famoso que Beyoncé, mas ele acabou falhando na forma, no objetivo, na clareza. Ele entregou de uma forma que não soou bem, que as pessoas não interpretaram bem e acabaram condenando, né? É que, na verdade, ali, eu acho que tem uma questão anterior à comunicação dele, tá? Ele comunicou a verdade dele. Sim. E então, acho que o problema, se é que a gente pode chamar de problema, eu acho que o objetivo dele tá... não é que é o objetivo, eu acho que como é que fala? A motivação dele tá trocada. Sim. O que ele quer é consequência de algo. Eu falei isso pra ele. Eu falei, não tem problema você querer ser famoso, Não andar mas na você rua, precisa não fazer. Primeiro fazer alguma coisa para que você se torne essa pessoa. Uhum. Então, assim, o que você vai fazer para que você seja essa pessoa que você quer? O que você gosta de fazer? Porque você pode ser famoso, pode não andar na rua por milhões de situações. Você pode ser um artista, você pode ser um esportista, você pode ser um ativista, você Influenciador. Você pode ser um monte de coisa, mas o que você quer fazer? Então, como a motivação era muito trocada, não tinha como ele alcançar, porque ele estava focado na consequência e não na causa. Perfeito. O que ia fazer ele ter aquilo que ele gostaria? Então eu não acho nem que o problema dele foi a comunicação, porque a comunicação dele foi a verdade dele. Ele colocou pra fora o que tava dele. Aquela forma de entregar acabou prejudicando um pouco, mas isso faz total sentido, velho. Total sentido, a motivação. Então as pessoas aqui não enxergam a motivação, ou não enxergam a causa. Ele pensou só na consequência, como se ele não enxerga a causa e acaba... fritou o cara logo na primeira semana. E aí ele saiu por isso. E eu acredito que realmente a pior coisa que existe é você ser o cara da primeira semana, porque não dá tempo nem você contar uma história lá dentro. Não dá tempo, cara. Não dá tempo. É muito rápido. Né? Você entra na segunda-feira e terça-feira, uma semana depois você sai. Isso aí, não dá tempo de contar a história. É difícil. Mas, graças a Deus, não fui eu que Arthur, sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ai, sim, quanto tempo tu dedicou reassistindo Big Brother depois que tu saiu? Nada? Nada. Caraca. Nada, cara, porque eu tenho um pensamento, as pessoas falam isso, cara, você não quer assistir nada, você não quer ver... Não, porque não tem nada que eu possa fazer pra mudar qualquer coisa que tenha acontecido lá. Eu vi algumas coisas pontuais que algumas pessoas próximas a mim queriam que eu assistisse sobre mim, não sobre os outros. Você não quer ver o que fulano falou de você? Não. Eu quero ver o que eu fiz que não foi legal. O que eu fiz que eu poderia ter feito diferente daqui pra frente. Tipo assim, quer dizer, poderia ter feito diferente, não. Que eu posso fazer diferente daqui pra frente. Por exemplo, a situação dos meninos com a Lina. Sim.
não tinha problema, depois que eu assisti, não tinha problema eu me incomodar e ir tirar satisfação com os meninos por eles terem dado a liderança pra Lina. Não tinha. O problema foi eu ter arrastado essa situação. Certo. Foi eu ter ficado insistindo na situação. Eu poderia ter chegado pra eles depois, não na hora. Poderia não ter ficado feliz, tipo assim, mano, o que aconteceu? Não entendi. Depois a gente conversa, beleza? Beleza. Todo mundo descansou, acabou. Galera, vamos trocar uma ideia? Vamos. Cara, o que aconteceu, velho? A gente combinou isso, e vocês fizeram o oposto. Aí eles vão falar o que só eles viveram. Cara, a gente abriu mão por causa disso, aconteceu isso. Falar, ó, eu não concordo, mas beleza, o meu tá na reta, vamos nessa. Isso eu poderia ter feito. Eu ia me posicionar, eu ia dizer o que eu tava sentindo e pronto, não ia ficar tipo, cara, mano, que chato, o maluco não vira o disco. O que aconteceu? Eu tava muito desgastado emocionalmente. Lá as coisas têm um tamanho, uma dimensão muito maior do que aqui fora. E eu não consegui, tipo, parar de falar, tipo, mano, por que vocês fizeram isso? Porra, que vacilo, que não sei o quê. Então ficou chato. Passou do ponto. Perfeito. Então isso foi uma coisa, é um exemplo das coisas que eu vi que eu falo, putz, verdade. Perfeito. Agora, quando acontece alguma coisa na minha vida que eu não gosto, eu vou, sinalizo e acabou. Eu não fico remoendo aquela situação, entendeu? Então foi isso. Respondendo a sua pergunta, eu não assisti o programa e nem quis saber o que fulano, ciclano falou de mim. Eu queria saber o que eu fiz que eu posso fazer diferente daqui pra frente. Pode melhorar. É isso. Perfeito. Sensacional. Mano, pra fechar aqui agora, aquele recado final, beleza? Aquela mensagem que você deixa pra galera, eu tô falando isso sempre nos episódios aqui, que é, veio pro Empreender Brasil, se movimentou, veio pra um evento, ou foi pra um evento qualquer, de crescimento, de evolução, mas a gente às vezes fica com a cabeça cheia de informação. Caramba, eu vi Arthur Aguiar falar, vi o Popó falar, vi o P-Anders. Como é que eu aplico segunda? Porque a cabeça estoura, você fica muito assim, às vezes a galera vai embora e não faz nada. Segunda, você tem aqui uma estratégia, uma técnica, um passo pro cara. Segunda, a partir de segunda, escreva aí, faça tal coisa, ou então dá esse passo. O que o cara pode fazer pra já executar e ter resultado na vida, velho? Cara, a primeira coisa que eu sempre digo pras pessoas é, primeiro você tem que encontrar o que você veio fazer aqui, que é o que a gente tava falando. O que você gosta de fazer. Ah, não, eu já sei que eu gosto de fazer, Arthur, já tá tudo certo. Beleza. Segunda coisa, como que você vai fazer pra você chegar lá? Porque as pessoas ficam muito falando, mas eu não conheço ninguém, não tenho dinheiro, mas eu não sei o que fazer, mas o que você vai fazer pra chegar lá? Outra coisa é, não necessariamente você precisa saber qual é o ponto B, o lugar exato onde você quer chegar. Mas se você sabe que o ponto A, que é onde você tá, é o lugar que você não quer ficar, você precisa sair dele. Por quê? Vou dar o exemplo dessa sala. Vamos supor que essa aqui é a minha vida, tá? Essa sala. E aí eu penso, cara, eu não quero mais ficar aqui, porque não tá fazendo sentido. Só que eu não sei pra onde eu quero ir. Só que na minha cabeça, o meu mundo é só isso aqui. É só o que eu consigo ver. As paredes, aqui a janela, os refletores e tal. Essa é a minha vida. Se eu abrir aquela porta lá e sair do ponto A, eu vou encontrar novas coisas. E a partir das novas coisas que eu encontrar, eu posso tomar novas decisões. O que acontece é que as pessoas não saem do ponto A porque elas não sabem necessariamente qual é o ponto B que elas querem ir. Aí ficam naquela eterna espera. Deixa eu ver primeiro, deixa eu enxergar. Exatamente. E as pessoas falam muito assim, Arthur, você acha que você esbarrou nas possibilidades? As possibilidades esbarraram em você? Sim, teve algumas possibilidades que eu esbarrei nelas, mas eu esbarrei porque eu estava em movimento. Perfeito. Eu não estava parado e do nada veio uma oportunidade. Falei, epa, nossa, nem estava esperando, chegou aqui. Não, eu estava estudando, eu estava correndo atrás, eu estava me conectando a pessoas, eu estava procurando saber como eu poderia melhorar o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo teatro, estava fazendo filme, eu estava fazendo. E aí sim as oportunidades foram surgindo, porque eu estava me movimentando. Então eu acho que o principal é você saber o que você quer fazer. E o segundo passo é, se você não está feliz onde você está, se você não é feliz com o que você faz, você precisa sair desse lugar. Mesmo que você não saiba exatamente para onde você quer ir. E quando você decidir fazer isso, não saia que nem um desesperado. Porque como você ainda não sabe o lugar para onde você quer ir, talvez você não esteja indo para a direção correta. Então, se você for muito rápido, você vai se afastar do lugar correto quando você descobrir. Então, só sai do A e observa. Começa a reparar coisas novas. Começa a prestar atenção no caminho. Quando a gente está dentro de um carro e a gente chega no aeroporto e a gente vai para o hotel, a gente quer chegar no hotel. E a gente não observa o caminho. O que tem no caminho? Se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui nessa sala o que tem do aeroporto até o hotel, ninguém sabe dizer. Porque está todo mundo focado em chegar no hotel.
E no caminho tinham várias coisas interessantes que talvez fizesse você não ir pro hotel direto. Talvez você parasse num lugar, cara, que legal esse lugar, vou parar, não conheço. Nossa, essa loja aqui. Nossa, esse restaurante. Mas como a gente tá muito focado em chegar no hotel, a gente perde um monte de oportunidades que passam na nossa vida. Plateia. Rapaz, sensacional. Mano, sensacional. Senhoras e senhores, Arthur Aguiar. É a sua rede social, é o Instagram que você mais utiliza, mais responde. Isso. Você troca ideia com a galera? Arthur Aguiar. Manda, eu troco ideia também. Troco. Muito massa, cara. Muito massa. Arthur Aguiar. Para finalizar, as duas frases aqui do nosso episódio, do nosso Empreende Brasil Cast é: mentes brilhantes se encontram aqui, a gente fala junto, tá? Mentes brilhantes se encontram aqui, Tá show de bom. bola, irmão. E comunicação, como a gente já tá trocando essa ideia demais, eu criei um método de comunicação que é: por que se comunicar bem? Se você pode dar um show de comunicação. Então eu criei um método chamado Show-da-se. E aí eu vou te convidar para vamos tocar o Show-da-se. Show de bola. Então prepara essa filmância aí, que essa filmância vai ser Show-da-se. Então vamos lá. Empreende Brasil Cast. Mentes brilhantes se encontram Aqui. e vamos tocar o Show-da-se. Bora. Show de bola. Valeu, galera.